Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade no projeto que nós estávamos fazendo referente ao salão de beleza, tá ok? Para isso eu vou falar um pouquinho aqui do conceito de conexão com o banco, né? Dando uma revisada aí geral, onde nós temos um sistema que é chamado de SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados, o qual nós teremos os metadados e o banco de dados. Como no caso nós estamos utilizando uma aplicação, que é uma aplicação Android, e começando nessa aplicação eu vou fazer um banco de dados interno, que é o SQLite, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos precisar criar classes que fazem a conexão com o banco de dados que vai estar dentro do próprio Android, tá ok? Lembrando somente de algumas informações que são pertinentes aí ao nosso projeto. Nós precisamos de saber o caminho do banco, nome do usuário, a senha e o path desse caminho, tá? A estrutura que nós vamos utilizar para o nosso banco de dados é essa daqui, tá? Vai ter o nome do banco de dados e depois dentro do banco de dados nós vamos ter as tabelas. Nós vamos fazer todas as tabelas inicialmente sem nenhuma ligação, sem nenhum vínculo por enquanto com elas, entre elas, né? Depois nós vamos fazer os vínculos e aí entender um pouquinho melhor sobre chave primária e chave estrangeira, ok? Para começar, nós vamos criar então aqui na nossa aplicação uma classe new Java class. Essa classe ela vai se chamar cliente DAO, tá? Cliente, porque nós vamos utilizar ali, como nós vimos na tabela, nós vamos criar uma tabela que é a tabela cliente, tá? Depois nós vamos criar uma tabela login e assim por diante. Então nós vamos criar uma classe ali que vai ter o encapsulamento do nosso projeto do salão de beleza para poder conectar o banco. Então vai ser cliente DAO. Pronto. Essa classe ela vai extends de uma classe que já existe de banco de dados dentro do Android, que é o SQLite Open Helper. Essa daqui, ó, Database SQLite. E ela nos obriga a fazer o seguinte, a implementar alguns métodos. Isso daqui é devido ao contrato dessa SQLite. Então eu clico em implementar e já implemento o método onCreate e onUpgrade. E por padrão, vocês vão continuar dando erro aqui, ele também vai pedir para criar um construtor. Então é só clicar aqui em cima e ele vai criar o construtor. Eu vou criar o construtor mais simples aqui, ó, que é esse daqui. Então ele já criou toda essa parte. Como vocês podem ver, aqui está o construtor. Aqui embaixo, método onCreate, onUpgrade. Agora eu vou trabalhar nessa parte aqui do construtor e também da criação das tabelas, tá ok? Para começar, eu vou começar criando aqui as tabelas, tá? Private, final, string, aí nós vamos ter a tabela, underline, login. Aqui eu vou abreviar para ficar melhor. Vai ficar
tab underline login. Eu vou fazer a mesma coisa para outra. Então vou alterar aqui para cliente. Prontinho, já criei as duas variáveis das tabelas. Agora eu vou ajustar o meu construtor. Para começar, eu não preciso de todos esses valores aqui, porque eu vou passar os valores diretamente aqui na parte interna, utilizando o construtor do super. Então, vou remover daqui do contexto até lá na frente, menos o parênteses aqui. Tá? Então, ficou só o contexto. E aí eu vou colocar um nome aqui, que é o nome do meu banco de dados. Então, entre aspas aqui, ele vai ficar db underline salão underline beleza. O factory nós não vamos usar por enquanto. Então nós vamos colocar nulo para esse objeto. E a versão aqui vai ser 1. Tá ok? Que é a versão do nosso banco de dados. Então também já corrigi aqui a parte do construtor. E agora aqui embaixo vou fazer a criação. E para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou copiar essa parte do código e vou comentar com vocês referente ao que nós estamos fazendo, tá ok? Olha só, aqui na primeira linha, nós criamos uma string, deu nome para ela de comando, e aí eu começo a criar essa string. Como eu vou utilizar comandos que são da linguagem SQL, juntamente com comandos que são da linguagem Java, eu tenho que estar fazendo isso daqui da seguinte forma, concatenando o que é da linguagem SQL, que vai estar dentro de aspas, utilizando o mais para concatenar com a variável que eu criei aqui na parte superior, tá? Então ele vai ficar tb login no lugar aqui do tabela login. E eu vou concatenando. Abro um parênteses dentro das aspas e concateno ele com id login, que vai ser um inteiro, primary key, a vírgula, que é do comando SQL, fecho aqui nas aspas e já concateno com a linha de baixo. E assim eu vou fazer também para o cliente, que é um inteiro, que é o ID do cliente, e depois o usuário e a senha. Sempre concatenando até próximo do último campo aqui, ó, da última linha, onde eu não vou concatenar mais com a de cima, né? Ele já vai estar concatenando aqui. Então aqui eu só vou fechar o parênteses da parte superior, fechar as aspas e colocar um ponto e vírgula, que é para fechar toda essa parte do comando. Então todos esses valores aqui eles vão estar dentro desse valor comando aqui, que é da string comando. Eu vou usar o db, que é esse db aqui, ó, que eu declarei aqui na chamada do onCreate. Então vai ser db exec sql comando. Ele vai executar esse comando aqui para criar o nosso banco de dados. Tá ok? Vou fazer isso também para o outro campo. Tá? Na linha de baixo, esse outro valor aí vai ser para a tabela
cliente. Como eu nunca posso usar o mesmo nome, então eu coloquei aqui comando cliente diferente de comando aqui, tá? Então, dou esse espaço para vocês verem. Ele vai seguir a mesma lógica. Vai criar uma variável, comando cliente, e vai concatenando os comandos que são de SQL e também os comandos que são da linguagem Java, no caso aqui é a variável. E no final ele manda executar. Então ele vai criar primeiro essa parte da tabela, né? Então vai executar esse comando aqui no final, vai criar isso aqui, ó. Aqui no final ele executa, né? Essa linha aqui. Aí ele cria tudo que está aqui para cima. E aqui no final ele executa o que está aqui dentro, criando o que está aqui para cima também, até aqui. Então vão ser criadas duas tabelas. Então ele começa na parte superior, cria o banco, depois ele cria a tabela 1, que é a login, e depois ele cria a tabela 2. Tá? E é claro, mais para frente eu vou ter outras duas tabelas que eu vou colocar aqui ainda para poder ser criada. Essa daqui é a parte da criação do banco de dados e das duas tabelas. Tá ok? Como vocês puderam ver, a nossa classe ela fica bastante enxuta e por enquanto eu não vou utilizar aqui a onUpgrade. Por enquanto ainda não. Isso daqui é o que nós estamos criando somente para fazer aqui a declaração dos nomes das duas tabelas, login cliente, criamos o construtor e aqui embaixo o método onCreate, onde eu crio as duas tabelas efetivamente. Não esqueçam que aqui, ó, ao instanciar o objeto, ele já vai criar um banco de dados chamado DB Salão, que é o banco de dados que nós vamos utilizar. Ok? Por hoje é somente isso, pessoal. Na nossa próxima aula, eu vou explicar então como criar uma classe chamada cliente DTO, que é para a gente poder fazer a gravação dos dados da tabela aqui do cliente, tá? E por último a gente vai deixar para fazer login, demanda um pouquinho mais de tempo depois. Não esqueçam de ver o vídeo, né? Deixar aí um joinha e de também mandar para os amigos, né? Para aqueles que têm dúvidas sobre como utilizar aí a parte de banco de dados. Caso tenha alguma dúvida também pode deixar na descrição lá do vídeo, eu vou deixar os links, vocês podem deixar os comentários referente às dúvidas que eu respondo para vocês, tá bom?